Você conhece alguém que ao entrar numa sala, num ambiente, o clima muda, não é? Automaticamente. Alguém que é quase inato nele, traz essa alegria, a espontaneidade, um certo entusiasmo, pelo menos inicial. Mas alguém também que começa muita coisa, mas termina poucas. Esse mesmo entusiasmo inicial, ele não dura por muito tempo. Alguém que se distrai com muita facilidade. Tem uma dificuldade absurda de concentrar-se, ter um foco, metas claras e percorrer esse caminho até alcançar. Certamente, eu estou falando, você se identifica, essa pessoa sou eu, irmã Maria Raquel, ou no mínimo você conhece alguém assim. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu poderia dizer que toda comunidade, toda casa, toda família deveria ter a alegria de ter ali um sanguíneo, alguém com temperamento sanguíneo que traz a leveza, traz a alegria, essa espontaneidade ali onde ele está. Mas, assim como os demais temperamentos, nós podemos encontrar ali também aquilo que são as fraquezas características de um sanguíneo. Nem tudo são flores, existem os espinhos. E o que é tão importante, então, hoje nós vamos conhecer a fundo este temperamento. E eu quero repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias. Estudar, conhecer esse temperamento, o seu temperamento, não é para te fazer usar muletas. Então, por isso que eu sou assim, eu vou morrer assim. A intenção é completamente outra, é o contrário. É conhecendo-se, vencer. Conhece-te a ti mesmo, vence-te a ti mesmo. Conhecendo que esse é um traço, digamos que um defeito dominante que você traz, não deveria ser assim, gente. Mas lembre-se você que este barro que nós somos está em desordem. Por causa do pecado original, das consequências deste pecado, nós estamos em desordem. Existe uma briga dentro de nós. Então, cada um de nós traz aquilo que é uma qualidade dominante, aquilo que é um defeito dominante. São traços característicos ali do seu temperamento, algo que você nasceu com ele. O temperamento não é algo que você vai adquirindo com o tempo. Algumas pessoas perguntam, eu posso mudar o meu de temperamento? Não, temperamento, você nasceu com este temperamento. São traços característicos, são pontos, tendências que você traz consigo. Mas isso pode sim ser modelado a partir de uma educação, de uma formação, de uma ascese, de um esforço. E aqui nós já estamos falando do caráter, não é? Do caráter que aí sim vai sendo desenvolvido, vai sendo construído, vai sendo formado. Mas o temperamento, você nasce com ele. É preciso conhecer quais são os defeitos dominantes, as qualidades dominantes para ir trabalhar, combatendo o que é ruim, digamos assim, e canalizando e fortalecendo aquilo que é uma qualidade, aquilo que é uma virtude. Como eu falava, o quanto o entusiasmo do sanguíneo é algo bom. O problema é que ele para quando a música para, né? O problema é que é meio fogo de palha. Então, trabalhar o sanguíneo para que ele continue quando ele não sentir mais nada. O sanguíneo, quando eu estudava outro dia o sanguíneo, eu falava, gente do céu, eu chega a dar uma compaixão. Meu Deus do céu, mas isso é de todos os temperamentos, tá, gente? Não só o sanguíneo, quando você vai se dedicar a estudar, né, você percebe assim, quantas dificuldades ele precisa vencer. Realmente, vence-te a ti mesmo. É por isso, não é à toa que São João da Cruz vai dizer que dos 3 inimigos, o pior é a carne. Dos 3 inimigos da alma, o pior é você mesmo. Tem o mundo, o demônio e você mesmo que faz guerra, né? Faz guerra nesse próprio caminho, a sua carne, com seus apetites, com a sua concupiscência. E isso no sanguíneo é muito forte, o seu apetite sensível. Ele é uma pessoa que se deixa arrastar pelas emoções. E o problema é que a emoção é superficial, a emoção ela passa de maneira particular no sanguíneo. Então, tocar isso aqui para entender que até a maneira de rezar, ela vai variar de acordo com o temperamento. Lembre-se dos 4 amigos que estão subindo a montanha. É o mesmo objetivo, subir o monte para unir-se a Deus.
Mas o terreno, ele não é o mesmo para cada um, ele muda. E cada um vai subir de um jeito. De acordo com a sua estrutura orgânica também, de acordo com a sua abertura de coração. Isso não é uma visão determinista. É conhecer para superar, é conhecer para vencer. Então, cada um vai subir de um jeito. O colérico sobe de um jeito, o sanguíneo de outro, o fleumático de outro, o melancólico de outro, embora o objetivo seja o mesmo. Então veja como isso tem uma repercussão muito forte na sua maneira de rezar, na sua maneira de buscar a Deus. E os mestres da vida espiritual vão aconselhando de acordo como é a alma. Por isso, às vezes, aquilo que serve para um não serve tanto para o outro. Como que o sanguíneo faz para buscar essa união com Deus, vencendo as suas fraquezas? Vamos descobrir isso aqui hoje. E é uma informação muito importante, não apenas para você que tem esse temperamento, esses traços característicos, mas também você que convive com pessoas que têm esse temperamento, para que você possa ser instrumento de Deus, ajudá-las. Quantas pessoas com quem eu convivo que têm esse ou aquele temperamento e que, conhecendo esse temperamento, a gente consegue ajudar melhor essas pessoas quando temos a oportunidade. E melhora, inclusive, o nosso relacionamento. Quantas confusões existem aí porque a pessoa toma aquilo como algo pessoal. Não, é porque é comigo, não. É um traço. O sanguíneo, meu Deus, ele sofre muito aqui, porque ele é, por natureza, um tanto quanto superficial. Ele tem dificuldade de aprofundar, ele tem dificuldade. Então, muitas vezes, na conversa com o sanguíneo, realmente parece que ele não está te escutando. Parece que ele não está te dando atenção. E a pessoa tende a se sentir não importante. Ou até mesmo, não sei, desprezado, não amado. Mas não é isso. O sanguíneo, ele tem a dificuldade de concentração. Então, saber disso, para conduzir melhor uma conversa com o sanguíneo, posso dar aqui alguns exemplos para vocês. Coloca um papel na mão dele e uma caneta. Só enquanto eu falo, deixo o papel e a caneta na mão dele, ele vai escrevendo e desenhando. Isso ajuda ele a se concentrar no que você está falando. Conhecer o outro para ajudar. Nossa, Maria, que eu lembrei aqui da alfabetização, né? Mas é assim. O sanguíneo, no melhor sentido dessa palavra, é quase como uma eterna criança. Mas ele sofre muito. Vamos lá, então, conhecer esse temperamento. Na última pregação ontem, nós chegamos até esse ponto, né? Os 4 temperamentos, eles se distinguem por 2 perguntas. Quando sou afetado por algo, a emoção irrompe em mim com força e de imediato. E, uma vez essa emoção surgida, ela permanece por muito tempo ou ela se apaga logo? Responder essas perguntas é fundamental para ajudar a identificar o temperamento. Eu vou tentar caminhar um pouco mais, é uma formação muito rica, muito vasta, eu vou tentar caminhar um pouco mais, passos mais apressados, para dar tempo. Devagar? Tá bom. Então, vamos lá. Nós falávamos que vou aqui direto para o sanguíneo. Cada temperamento, ele carrega, por disposição natural, né, e agravado pelo pecado original, uma inclinação. E hoje uma inclinação desordenada, que em cada pessoa tende a prevalecer sobre as outras. Não é uma fraqueza, apenas uma fraqueza genérica. É um ponto específico, identificável, aquele lugar onde o inimigo da alma nos ataca com mais eficácia porque nos conhece bem. Olha o que o padre Garrigou Lagrange vai dizer. É como se cada homem tivesse, em razão do seu próprio temperamento, um ponto fraco, que o demônio chega a descobrir por observação e do qual se serve para nos tentar de modo mais eficaz. Eu vou repetir isso aqui. É como se cada homem tivesse, em razão do seu próprio temperamento, um ponto fraco, que o demônio chega a descobrir por observação e do qual se serve para nos tentar de modo mais eficaz. O demônio te conhece. Está na hora de você começar a se conhecer também, para ficar firme ali na brecha. Quando
Vamos imaginar aqui numa disputa, num jogo de futebol, num boxe, numa luta, faz parte daqueles que caminham para a vitória não apenas desenvolver as suas habilidades, mas faz parte também conhecer o time adversário, conhecer o adversário, estudar quais são as suas fraquezas para poder vencê-lo. Com o maligno se dá da mesma maneira. Ele observa e ele sabe e conhece as suas fraquezas. Então, você precisa se conhecer também. Além de saber como é que o maligno age, você precisa se conhecer firmes na brecha, para saber em que ponto você é mais vulnerável e ali montar guarda, montar vigilância, procurar direção espiritual, procurar os recursos, os meios para fortalecer ali onde você é mais vulnerável. Conhecer, então, o próprio defeito dominante é estratégia espiritual. É o que São Paulo chama de vigiar, orar. Não se pode vigiar o que não se conhece. E cada temperamento tem também uma qualidade dominante. Aqui eu tenho uma boa notícia, né? Cada temperamento tem uma qualidade dominante. Então, irmã Maria Raquel, qual é o melhor temperamento? É o que você tem. É o seu temperamento. Precisa agora conhecer. Cada temperamento tem também uma qualidade dominante, uma inclinação natural ao bem que a graça pode purificar e elevar. O problema é que defeito e qualidade frequentemente nascem da mesma raiz. É exatamente isso que vamos ver agora no sanguíneo. Isso aqui é um problema. Aquilo que pode ser força pode ser usado como fraqueza. Ontem eu dei alguns exemplos quando falávamos, né, do colérico, do melancólico. No colérico, a sua determinação, a sua força, a sua resolução pode ser usada de maneira positiva, mas também pode ser usada de maneira equivocada. A sensibilidade do melancólico pode ser usada de maneira positiva, mas também pode ser usada de maneira negativa. Então, aqui é um dos pontos. Aquilo que a qualidade e o defeito, às vezes, têm ali uma mesma raiz, nascem de uma mesma raiz. Antes de falar dos defeitos, vamos dizer algo com clareza. Né? O sanguíneo é uma dádiva. É uma dádiva. O padre Antônio Oroio Marim traça um retrato luminoso. Vamos lá. Olha o que ele diz. Eu estou usando a obra Teologia da Perfeição Cristã, do padre Antônio Oroio Marim, onde ele trata dos temperamentos. É fantástico. E o padre Antônio Oroio Marim, ele traça um retrato luminoso do sanguíneo. Ele diz: o sanguíneo é afável, é alegre, é simpático, é prestativo, é dócil e submisso para com seus superiores. Ele é sincero e é espontâneo. Ante uma injúria, ele pode reagir com violência verbal, mas ele esquece rapidamente, sem guardar rancor de ninguém. Ele desconhece a teimosia e a obstinação. Ele não tem problema de mudar de opinião. Ele não tem problema nenhum de dizer uma coisa que agora em 5 minutos fazer outra totalmente diferente. Enquanto o colérico, ele é ferro e fogo, ele vai levar até o fim. E ainda que ele esteja errado, ele vai lutar. E aqui não é uma virtude, né? Mas ainda que ele esteja errado, muitas vezes por causa do orgulho e da soberba, ele não vai abrir ali, repito, isso não é uma virtude, mas um vício. O sanguíneo, ele não tem problema nenhum com isso aqui. Ele pode afirmar uma coisa agora e daqui a 5 minutos afirmar outra completamente diferente. Basta quem está perto dele. Ele não tem problema nenhum com isso. Então, eu vou repetir. Ele é afável, ele é alegre, ele é simpático, ele é prestativo, ele é dócil, ele é submisso àqueles que o coordenam, o orientam. Ele é sincero e ele é espontâneo. Sentiu, expressou. Tá visível dele. É muito transparente, o que é bom e às vezes é um problema para ele. Ante uma injúria, ele pode até reagir de maneira violenta, uma violência verbal, ele explode, ele tem essa característica. Mas diferente do colérico, ele esquece muito rápido. A emoção nele tem uma durabilidade baixa, passa logo, sem guardar rancor
desconhece a teimosia, desconhece a obstinação. Seu entusiasmo é contagioso e arrebatador. Seu bom coração cativa e apaixona, exercendo uma espécie de sedução em torno de si. Ele é tão cativante, ele é tão contagioso, que ele exerce uma espécie de sedução em torno de si, como um polo de atração. Ele atrai as pessoas para si, por causa do seu entusiasmo. Por ter uma concepção serena da vida, ele é fundamentalmente otimista. Não o arredam as dificuldades e confia sempre no bom êxito. Vai dar certo. A sua inteligência é viva, é rápida, assimila facilmente. Dotado de uma memória feliz e imaginação ardente, ele triunfa facilmente na arte, na poesia, na oratória. E como diz Royo Marim, com precisão cirúrgica, os sanguíneos seriam muito frequentemente espíritos superiores se tivessem tanta profundidade como sutileza, tanta tenacidade no trabalho como facilidade nas concepções. Os sanguíneos seriam esses espíritos superiores, se ao lado de todas essas características que ele tem em demasia, ele tivesse também profundidade. Se ele tivesse também afinco, não é, de levar até o fim aquilo que ele começa. Essa frase do Padre Antônio Royo Marim contém toda a tragédia e toda a esperança do sanguíneo. O material é de primeira, mas o que falta é profundidade e constância. Começa muito bem, mas não termina. Quer, mas ele não mergulha profundamente, né? Vamos lá, na família, quem é o sanguíneo? O pai e a mãe que tem esse traço, esse temperamento. Ele vai ser sempre aquele que abraça primeiro. Ele vai ser sempre aquele que anima o jantar, que anima a refeição, que vai inventar a brincadeira. Na paróquia, ele vai se oferecer para tudo na primeira reunião. No trabalho, ele inspira a equipe. É dotado, como diz o Padre Antônio Royo Marim, de uma exuberante riqueza afetiva, é fácil e ágil para a amizade e se entrega a ela com ardor e às vezes apaixonadamente. Problema. É fogo de palha. É fogo de palha. Vocês conhecem alguém com esse temperamento? Qual será o irmão, a irmã que tem um temperamento sanguíneo? Coloca aqui nos comentários, vê se vocês identificam algum sanguíneo aqui dos irmãos e irmãs que estão à frente aqui dos muitos trabalhos. Mas o mesmo Royo Marim não poupa as sombras. Até agora foram as qualidades. Os defeitos principais do sanguíneo são 3. 3 defeitos principais. A superficialidade, a inconstância e a sensualidade. Superficiais, inconstantes e nele o apelo sensitivo é muito forte. O conhecimento que ele tem do mundo via os seus sentidos é exacerbado. Esse apetite, não é? Nós temos um racional superior e um inferior sensitivo, aquilo que entra pelos sentidos. Então, eu conheço através da razão e conheço através dos sentidos. Por isso que o homem é capaz de, conhecendo através dos sentidos, buscar o prazer, mas, por exemplo, sentir fome. Mas porque ele é um ser também racional, com inteligência, vontade, ele é capaz de sentir fome, mas dizer, hoje eu não vou comer. O que um animal, um cachorro, um gato, seria impossível de fazer. Eu estou com fome, mas eu quero oferecer esse dia de jejum, quero oferecer em sacrifício pelas almas. Uma mãe que está faminta, mas tem 3 filhos para alimentar
e ela abre mão da sua comida para os seus filhos. No sanguíneo, essa parte inferior, esse apetite sensitivo, aquilo que entra pelos sentidos, é muito forte nele. E se ele não vigia, ele vai se entregar a isso de uma maneira terrível. O que leva os padres do deserto, orientando as pessoas de temperamento sanguíneo a dizer o seguinte: pelo amor de Deus, está com fome, coma. Está com sede, beba. Está com sono, durma. Mas não saia da sua cela, que é o que o sanguíneo mais tem medo, ou seja, do encontro consigo e do encontro com Deus. O sanguíneo, ele tem uma dificuldade absurda de entrar. Ele roda esse castelo, mas como ele tem medo de entrar, de tocar ali um vazio. Você tem amigos sanguíneos, às vezes ele vai chegar para você e vai dizer: eu estou triste. E você se conhece bem, você vai dizer para ele: não, é porque você tá com fome. Coma, vai passar. Nossa, eu estou com angústia tão grande, estou com uma tristeza tão profunda. Não, é sono. Só dorme. Então, ele é um pouco confuso, sabe? Isso nele. Outro dia nós estávamos dentro do avião e tinha uma criança, né? E então, muito provavelmente aquela criança é sanguínea. E a criança arrebentou no choro. Estou com fome, estou com fome, estou com fome. E a mãe, tadinha, dentro do avião, começou a ficar com vergonha, porque a criança fez um escândalo. E a mãe se achou no dever de justificar e falava: gente, antes do avião decolar, eu dei janta para essa criança. A mãe ficou tão envergonhada. Ela comeu. Ela ficou com medo das pessoas julgarem ali, né? Porque a criança fez um escândalo que estava com fome. É tanto que o irmão que estava do meu lado tirou uma batatinha que estava na bolsa. Pelo amor de Deus, come essa batata. Interessante. Aí a mãe dizia assim: não é fome, é sono. Não é fome, é sono. E a criança: eu estou com fome. Quando a irmã deu a batata, o pacote de batata na mão da criança, o que aconteceu? Adormeceu, agarrada no pacote de batata. Então, tá com fome, coma. Tá com sono, durma. Tá com sede, beba. Mas não saia da sua cela. Vamos entender isso aqui. A superficialidade no sanguíneo vem da rapidez das concepções. Ele é rápido, ele tem uma mente... Eu falo que ele tem uma mente brilhante. Ele pega as coisas muito rápido. É impressionante. Então, ele é rápido em averiguar, em analisar, só que daí vem a sua superficialidade. O sanguíneo julga haver compreendido logo qualquer problema que se lhe proponha, quando na realidade ele o percebeu tão somente de maneira superficial e incompleta. Na conversa você vai tratar com ele e vai dizer, e aí ele, de pronto, ele já vai dar uma... ele vai já uma sentença. Aí você vai falar com ele: não, peraí, você escutou o que eu disse? Eu vou falar mais uma vez. E aí ele vai, escuta direitinho o que eu vou dizer. Ele é muito rápido, só que essa agudeza, essa rapidez faz com que ele, não se demorando sobre a situação, às vezes traz uma solução superficial que não vai resolver o problema. Ele percebe a situação de maneira superficial e incompleta. Daí procedem seus juízos apressados, ligeiros e frequentemente inexatos. Ele é mais amigo da amplitude fácil e brilhante do que da profundidade. É melhor um pouquinho de muita coisa do que uma coisa só de maneira profunda. Vamos lá para a inconstância. É fruto da pouca duração das suas impressões. Lembra que nele a emoção tem baixa durabilidade. Passa, é rápido. Diferente do colérico, do melancólico, que aquilo ali perdura e perdura e perdura e perdura, ainda, sobretudo o melancólico. Nossa, ele vai passar 20 anos, ele ainda está ressentindo, que é algo que precisa ser trabalhado.
Do sanguíneo, não. Ele arrebentou aqui, virou ali a esquina, ele já está de boa. Fala para ele assim, vamos comer aqui um pedaço de carne, alguma coisa. Pronto, ele já esqueceu. Esqueceu. Mas aí, ele é inconstante, isso é fruto da pouca duração das suas impressões. Em um instante, passa do riso ao pranto. Eu estou triste, dá 5 minutos, ele é a pessoa mais alegre do mundo. Ele passa do riso ao pranto, ele começa o dia super para cima. Tem algumas irmãs aqui, né? Uma irmã especial, específico. Ai, Jesus, se ela viesse aqui, ia ser o máximo, né? Que ela, sempre que a irmã diz assim, sempre que ela começa o dia rindo, ela sabe que ela vai terminar o dia chorando. Não. Ela começa o dia rindo e vai terminar o dia chorando. Vai do riso ao pranto em minutos. Do gozo delirante a uma negra tristeza. Arrepende-se pronta e verdadeiramente dos seus pecados. Ele se arrepende. Quando ele enxerga a sua fraqueza, o seu erro, ele se arrepende de verdade. Mas ele vai voltar aos mesmos erros na primeira ocasião que se apresentar. Os sanguíneos são vítimas de impressões de momento, sucumbem facilmente à tentação. São inimigos dos sacrifícios, da abnegação, do esforço. Lembra o apelo nele, esse apetite sensitivo, dessa busca de prazer nele, é gritante, assim, é muito forte. Então, nele, aquela dinâmica de busca o prazer, né, e foge da dor, que é comum a todos, nele isso é ainda mais exacerbado. Ele é inimigo do sacrifício, da abnegação, do esforço duro e contínuo. O apetite sensitivo, essa busca do prazer, nós temos o concupiscível e temos o irascível. O concupiscível é aquilo que é fácil alcançar. O sanguíneo corre por aí. Quando é algo difícil, que nem sempre nós estamos falando de algo ruim. Isso é positivo em nós, esse apetite. Garante a nossa sobrevivência. Mas quando, bem ordenado, claro, e quando para realizar aquele intento surge uma dificuldade, o sanguíneo ele tende a parar aqui. Ele tende a parar aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Os animais, um cachorro. Então, você vai colocar a comida dele ali e ele vai correr para a comida. Né? Ele vai correr para comer. Se ele enxerga ali a presa, vamos supor, e ele vai correr para poder abocanhar. Se aparece um obstáculo na frente dele, ele vai rosnar. Esse apetite irascível, não é? Ele está disposto a enfrentar o perigo para poder abocanhar, comer. Voltemos para os seres humanos, né? Tratando do sanguíneo, ele tende a desistir ou a desanimar quando surge um obstáculo. Ele não só é dado ao prazer, mas ao prazer fácil. Nós sentimos prazer também, por exemplo, ao acabar uma obra, ao finalizar um trabalho. O prazer que você sente num dia em que você se dedica a arrumar a sua casa, por exemplo. Mas até chegar aí, você teve que fazer um esforço. Suou bastante, pegou peso, está com dor nas costas e etc, etc. O sanguíneo ele tende a desistir nesse caminho. Ele não aprecia esse prazer de uma obra acabada. Pelo menos não com facilidade. Para ele isso é difícil. Ele é aquela pessoa dada ao prazer fácil. A sensualidade, então, a superficialidade, a
inconstância e a sensualidade, por sua vez. Por fim, encontra terreno fértil na natureza ardente do sanguíneo. Deixa-se arrastar facilmente pelos prazeres sensuais, raciocina contra suas quedas, as deplora com sinceridade, mas lhe falta energia e coragem para dominar a paixão quando ela torna a levantar a cabeça. Ele se arrepende, ele chora o seu erro, mas a primeira oportunidade que aparece, ele está lá de novo. Isso aqui, gente, não é algo determinante no sentido, tá vendo por isso, né? Aí, de repente, uma situação bem extrema aqui. De repente, uma pessoa, né, que traz esse traço, esse temperamento, e infelizmente está aí, por exemplo, no adultério. Aí eu escutar isso e dizer, tá vendo, é por isso que eu sou assim. Não, de maneira alguma. Nós estamos falando sobre essas tendências e existe como combater cada uma delas. Basta que você use as armas corretas e se abra à graça de Deus. Não é uma muleta, não é uma condicionante, não é algo que te determina de maneira alguma, tá? Aí você não vai passar lá em cima na prova com essa, é porque meu temperamento é esse, vai desconfiando para ver. O sanguíneo tem uma hierarquia interna de razões para justificar o fato de andar tão ocupado e de não ter tempo para dar atenção às suas contradições internas. Então ele racionaliza, ele vai se justificar. Sempre muito ocupado. Não tem tempo para essa atenção ao interior, porque ele está sempre se gastando pelos outros. Ou como é que é? Besta quem acredita. Admite a trivialidade das conversas superficiais, mas, se pressionado por um desafio sério, escapa de imediato para a correria frenética. Ele vai se esconder atrás do fazer. E ele tem que arranjar muita coisa para fazer, porque você lembra, ele não gosta de fazer uma coisa com profundidade, então ele tem que estar fazendo 1000 ao mesmo tempo. O sanguíneo geralmente admite as próprias faltas, mas com vistas a não ter de escutar o seu conteúdo. Tá bom. Ele não tem paciência. Concorda com os defeitos que lhe apontam, mas não consegue entender por que os outros simplesmente não mudam de assunto quando já está feito o pedido de desculpa. Você tem que ficar falando disso quanto tempo? É impaciente. Ele é superficial, ele é inconstante. Então vai lá corrigir o sanguíneo. Tudo bem, ele admite que errou, ele admite os defeitos, mas ele não entende por que você não muda de assunto, se ele já reconheceu, já pediu desculpa. O conceito de reparação é genuinamente estranho a esse temperamento. Reparar, pedir perdão, é estranho. No casamento, o sanguíneo tem inicialmente muito interesse pelas emoções e conquistas do cônjuge e dos filhos. Entusiasmo. Mas é um interesse que não consegue descer à raiz. Quando chega a hora de sentar, de ouvir, de carregar junto, o sanguíneo recorre à velha prática de colecionar distrações. Ele tem interesse pelas emoções, pelas conquistas do cônjuge, dos filhos, o sanguíneo na família. É real. Mas, quando vai lá para DR, sentar, discutir, carregar junto ali, ele se impacienta. Ele vai em busca das suas distrações. Ele tem dificuldade em lidar com questões em profundidade. Na educação dos filhos, é o pai ou a mãe dos grandes momentos. Ele vai fazer a melhor festa, ele vai ser generoso, ele quer o melhor, mas tende a ser ausente nos pequenos momentos cotidianos, que são justamente onde a paternidade e a maternidade de verdade acontecem. Então, ele é dos grandes momentos, ele vai dar tudo, ele é entusiasmado, vai celebrar junto, mas no dia a dia, no cotidiano, ele vai ter dificuldade.
compreenderam até aqui, se enxergaram até aqui, não cheguei ainda no melhor. Como é que o sanguíneo reza, mas compreender tudo isso aqui é importante para podermos dar um passo adiante. Vamos entender o defeito dominante do sanguíneo, a sua inconstância em toda a sua extensão. Porque não é apenas um esquecimento, uma distração, é mais do que isso. É uma dificuldade estrutural de se fixar numa só coisa e levá-la a cabo, custe o que custar. O padre Antônio Roio Marim é muito concreto. Há épocas de grande fervor, sucedem-se outras de languidez e desalento. Torna-se quase impossível ao sanguíneo refrear a vista, os ouvidos, a língua. Distrai-se facilmente na oração. Isso aqui é uma cruz que ele carrega. A sua inconstância. Mas qual a raiz espiritual? Vamos esclarecer isso aqui. Há algo mais profundo. A batalha fundamental do sanguíneo é contra a distração com as coisas externas, o que o impede de concentrar-se no interior e de confrontar o vazio profundo que há na sua alma. Eu observo no temperamento sanguíneo e essa dificuldade de como andar consigo. Inclusive, há anos atrás, ainda sem esse conhecimento e essa experiência, eu os questionava. Né? Os questionava com o seguinte, eu dizia, você não gosta da sua companhia? Eles têm pavor da solidão. Pavor de estar sozinhos consigo, com Deus. O silêncio, a solidão, eles os deixam nervosos. E eu questionava-os com isso aqui, até entender que é um traço do temperamento e que precisa ser trabalhado, mas a mim, aquela época, causava um espanto. E eu perguntava exatamente isso, eu dizia, mas você não gosta de andar consigo mesmo? Você não gosta da sua companhia? E eu fui entendendo depois. É o que nós estamos tocando aqui. O concentrar-se no interior, confrontar o vazio profundo que há na sua alma, para ele é demais. Por causa disso, o sanguíneo esconde um sentimento profundo e oculto. Não saber qual é a sua identidade real em Cristo. Não saber qual é a sua identidade real em Cristo. Perguntas existenciais como quem sou eu? Como sou aos olhos de Deus? De onde venho? Para onde vou? Essas questões filosóficas existenciais. Ele foge. Essas perguntas são o coração da vida espiritual, no entanto. A identidade, o caminho, essas perguntas são o coração da vida espiritual. E são exatamente as perguntas que o sanguíneo passa a vida inteira. Sim. São perguntas que o sanguíneo passa a vida inteira fugindo de fazer. Ele tem um movimento para fora. Então, a conversa, a atividade, o entusiasmo, o projeto, é frequentemente uma fuga do encontro consigo mesmo diante de Deus. A conversa, a atividade, o entusiasmo, o projeto. Pode ser uma fuga. É frequentemente uma fuga do encontro consigo mesmo diante de Deus. Outro dia eu falava com uma pessoa, e não era a irmã Maria Joana não, tá? E eu perguntava, né, para essa pessoa, mas quando vem essa crise, quando vem essa dificuldade, quando vem essa situação, o que é que você faz? E a pessoa disse assim, eu paro tudo e vou tomar café. Não é a irmã Maria Joana não, viu?
Quando vem isso, assim, essa tempestade, né? Porque eu fosse o colérico, o melancólico, mas quando era uma pessoa de temperamento sanguíneo, quando vem essa tempestade, o que é que você faz? Eu paro tudo e vou fazer um café. Porque tem que correr para algo que está fora. Ele tem uma sensibilidade. Então, para ele olhar para dentro e sentir, e dedicar-se e tocar questões existenciais e profundas, ele foge disso. E aqui está o paradoxo mais cruel. O sanguíneo é o temperamento que mais parece extrovertido, o mais aparentemente presente e é, por dentro, aquele que menos se conhece. É o temperamento que mais parece extrovertido e é, por dentro, aquele que menos se conhece. Ele faz todos rirem, mas dentro ele experimenta muitas vezes um vazio e uma tristeza, porque ele não anda consigo. Onde é que Deus habita? Dentro. Nós vimos isso na primeira formação. Vocês estão se identificando aí, pessoal? Como é que vocês estão aí no chat? Chegamos no ponto alto da nossa formação, que é a oração. E aí estão dizendo que meu tempo acabou, meu Deus. Vamos dar mais um passo aqui. Na oração, o sanguíneo ele busca reproduzir as consolações sentidas numa pregação forte, num retiro, num momento de graça especial. Quando a oração se torna seca, e não vai demorar muito, quando Deus não fala, mas pela via dos sentimentos, o sanguíneo conclui que está perdendo tempo e abandona. Então, enquanto ele sente alguma coisa, ele continua ali. Mas se ele para de sentir, ele acha que aquilo é inútil, que ele está perdendo tempo, porque ele não sente mais. Então ele abandona. É o que o texto, é o que nós vamos encontrar aqui. Por vezes é mais forte nele as consolações de Deus do que o Deus das consolações. E é preciso ajustar isso aqui. É uma armadilha espiritual séria. Não porque a consolação seja má, é um dom de Deus, mas quando a busca da consolação substitui a busca de Deus, a oração se torna, no fundo, mais uma forma de satisfazer o próprio apetite sensível do que um ato de adoração. Olha o tamanho do problema que nós temos aqui. Esse tema foi uma das formações passadas. Isso no sanguíneo é muito forte. Como ele é uma pessoa sensível, o conhecimento dele é muito através desse apetite sensitivo. Então, isso aqui na vida dele é uma verdadeira armadilha. As consolações de Deus e não o Deus das consolações. Não porque as consolações sejam más, são dons de Deus. Mas quando a busca da consolação substitui a busca de Deus, a oração se torna uma forma de satisfazer o próprio apetite sensível do que um ato de adoração. O autor Tomás de Kempis, na Imitação de Cristo, ele parece ter escrito isso aqui para os sanguíneos. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia, e daí a frieza e tibieza em que ficamos. Há uma variante do defeito do sanguíneo que é particularmente perigosa no contexto religioso. Vamos nomear isso aqui. O sanguíneo descobre em algum momento que pode canalizar o seu entusiasmo para atividades da igreja, grupos de oração, retiro, apostolado, serviço. Isso é bom, genuinamente. O problema é quando o ativismo religioso, sanguíneo, ele tem uma tendência de cair nisso aqui. Não é porque ele é trabalhador em si, mas lembra o mecanismo de fuga desse encontro interior. O
O problema é quando o ativismo religioso se torna mais uma forma de evitar o interior. Quando o sanguíneo está em tudo, em todos os grupos, em todas as iniciativas, em todos os eventos, mas ele não tem 10 minutos de oração silenciosa por dia. Ele fala de Deus o tempo todo, mas raramente fala com Deus. E aí entra aquela máxima dos padres do deserto que eu mencionei aqui. Quando estiver com fome, coma, sede, beba, sono, durma. Só não saia da sua cela. Era o conselho dado aos irmãos que, sob o pretexto de fazer caridade, gostavam de visitar os outros, ter santas conversações. O trabalho deles deveria ser ficarem quietos e meditarem a sós sobre os próprios pecados e sobre a necessidade de implorarem a misericórdia de Deus. Como um padre do deserto, como um monge. A sua atividade consistia nisso, mas eles arranjavam pretextos para sair. Fazer caridade a alguém, etc, etc. Não é que isso seja uma coisa ruim em si, mas um sanguíneo muitas vezes precisa ter a honestidade para perceber se não está sendo uma fuga. Ah, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não são as coisas para fazer, é para fugir da oração. É para fugir daquilo que é a obrigação. E procurar aquilo onde ele encontra gosto. Aquilo onde ele tem prazer. O sanguíneo, ele deixa as suas obrigações de lado e vai em busca daquilo que lhe dá prazer. A cela, seja física ou o seu interior, é o lugar que o sanguíneo mais evita. Problema, é ali onde Deus o espera. O sanguíneo precisa começar a aceitar que não é necessário haver o seu dedo nas coisas para que deem certo. Ele não precisa estar em tudo. Ele simplesmente não é tão necessário assim. Essa frase não é cruel, mas é libertadora. Reconhecer que o mundo não para sem ele é um ato de fé e de humildade que feito com sinceridade, abre caminho para uma vida interior que ele ainda não conhece. Ele tem a necessidade de se colocar como necessário em tudo. Porque é uma maneira que ele encontra de, dado ao exterior, em nome da caridade, que não é bem assim, dos muitos trabalhos que ele tem que realizar, fugir da oração, fugir do encontro consigo, fugir, evitar a todo custo essa vida interior. Mas vamos lá, qual é afinal o caminho de santidade do sanguíneo? Não se desespere, sanguíneo. Nós estamos falando de pessoas que podem chegar aos altos patamares da vida espiritual, se decidirem amar a Deus, serão grandes santos de sétima morada. Santa Teresa d'Ávila, sanguínea. São Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, sanguíneo. Fazia tudo o contrário, né? Uma hora ele dava a vida por Jesus, no outro minuto ele estava negando. Uma hora ele estava puxando a espada, outra ele estava fugindo. Então, só para citar aqui dois. A grande Santa Teresa d'Ávila, que tem sido a nossa mestra, né, nesse nosso caminho, dentro dessa quaresma, sanguínea, nata. Chegou aí a sétima morada. Amanhã, nós vamos revelar, então, qual o caminho de santidade do sanguíneo. É possível, com Deus, a gente consegue. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Conhece algum sanguíneo? Envie essa pregação.